Esse é o Cérebro Pod. Você está em mais uma sinapse com muita informação pertinente e conexões neurais para você aprender Essa comigo. conexão maravilhosa. E com o meu preferido neurocientista, Luiz Augusto. Estamos aqui para conectar essas informações boas e pertinentes, né? Com certeza. O que temos para hoje? Temos para hoje um assunto importantíssimo: sono. O quanto essa coisa maravilhosa, sono, é importante para que a gente funcione bem e nosso cérebro possa fazer boas conexões e a gente viva de uma forma saudável. O seu está ok? Seu sono está em dia? Nesse momento está. Mas, assim, tenho observado algumas coisas sobre meu sono. Do tipo assim, eu entrei o ano um pouco mais... Ano passado, eu acho que eu tive 2 piripaques do Chaves. Lembra que eu até te liguei aquele dia lá, chorei. Faz parte, eu tive né? 2... Não, eu tive 3. Eu lembrei de mais um. Tive 3 momentos que foram bem chave. Um primeiro deles, no ano passado, eu fiquei 5 dias sem dormir. Com um evento específico. E isso pra mim foi bem chocante, porque eu nunca... 5, amigo, eu não conseguia pegar no sono. Eu dormia 3 horas, aí eu dormia 2 horas, aí eu dormia 1 hora. Horrível, foi horrível. E assim, pra mim isso foi bem assustador, porque eu sou uma pessoa que eu tenho sono. Aí meu segundo evento foi ligado à sinusite e o terceiro foi aquela parada lá que eu te contei com anestesia que eu tomei, enfim. E aí, o que eu percebi? Assim, que principalmente do meio do ano pro final, muito da minha atrapalhação de sono estava ligada a ruído mental. Então, a coisa de ficar fazendo 10 tarefas ao mesmo tempo. E aí, tive esse Paranauê, né, no final, deu um ruim. Fui viajar e foi bem bom a viagem. A viagem me fez muito bem, porque eu fiquei muito presente no presente. E aí eu percebi isso, eu falei, cara, você só faz uma tarefa por vez. E a grande quantidade de estresse que você vive é porque você está sofrendo com as coisas que você não está fazendo agora. Então, qual foi a medida que tomei para mim? Organizar horários para as coisas e ter calma de que vai chegar o momento de eu cumprir aquela tarefa. Então, eu não preciso ficar ansiosa agora pelo que eu tenho que fazer amanhã de manhã. Entendeu? Tá no presente. É o que Então, você ficar presente no presente me ajudou muito. Porém, por exemplo, essa semana comecei com a minha agenda ali organizada. Hoje é um dia também que está correndo de uma forma super organizada. Mas, quando chega na hora de dormir, a cabeça tá aqui, ó. A CPU tá rodando memória RAM máxima. Então, tipo, ontem eu tomei 3 gotinhas de melatonina pra dormir. E aí eu tive um sono de pedra, acordei ótima hoje, falou. mas Aquela assim... ajudinha, aquele empurrãozinho. Eu dei essa... Vai. Entendeu? Porque talvez eu ficasse pensando. E perder sono não dá, né? Nossa. Perder sono eu até brinco com alguns amigos. Fala, cara, você pode dormir bêbado, mas durma. Ah, mas durma. Agora, assim, se virar e perder sono ou fazer alguma coisa que você então tá estressado e tá perdendo sono, sabe quando o life da vida ele vai diminuindo, assim, ó? Os telômeros, eles vão fazendo assim, ó, encurtando mesmo vida. Porque é uma etapa de vida, literalmente, né? Se a gente pegar 24 horas do nosso dia de ritmo circadiano, você vai falar assim, cara, das minhas 24 horas do dia eu preciso ficar 8 dormindo. Pelo menos 1/3 com a máquina desligada. 1/3 com a máquina desligada. Aí você fala, cara, 1/3 com a máquina desligada? Ah, o porquê? Eu já ouvi pessoas falando assim, mas eu acho que eu perco tempo dormindo. Pelo amor de Deus. Como perde tempo dormindo? Olha a sensação de perda de tempo, assim, eu acho que você precisa fazer tanto no tempo on, que você tá no estado consciente, que você acha que o estado inconsciente não tem valor. Não tem valor. E o estado inconsciente, tudo que a gente está vendo aqui nesse ambiente, é claro que algumas coisas que são selecionadas mais chamativas, elas vão ser tratadas... E sintetizadas, né? Sintetizadas com memória. E a gente vive de memória. A gente é memória, né? A gente não faz nada. Se a gente não tiver memória, o Alzheimer tá aí pra falar que a gente não é nada. Não é nada. O cara fala assim, tá bom, hoje, amanhã você não tem mais memória. Acordei. Oi, Lois. Quem é Lois? Sabe aquele negócio que você não é ninguém? Então, quer dizer, um dos fatores principais de vida que é você ter memória para raciocinar, e assim, memória que eu falo, tem vezes que as pessoas acham que é memória só cognitiva. Memória cognitiva, emocional, é a memória que eu tenho
de motricidade para eu pegar isso aqui, que eu preciso de uma memória para isso, né? Então, quer dizer, tudo está relacionado à memória. Memória de como eu consigo andar bem, de como eu consigo correr bem. Então, está relacionado à memória muscular. E o sono, pelos estágios que ele tem, né? Do que a gente conhece algumas divisões são em 5 estágios, algumas divisões são em 4 estágios. Mas é que o estágio, quando a gente fala de 5 divisões, é que um estágio a gente chama de pré-sono, né? Então tá antes de virar do ponto inconsciente, a gente tá naquele estado que a gente tá deitado, com o olhinho fechado, quase indo. Você não tá dormindo, mas você já tá ali, ó. Tá assistindo aquela TVzinha e tá embarcando. E aí não é contado como um sono, é como um pré. E aí depois dos 4 estágios, a hora que a gente chega a faixa mais deep lá, que é o sono REM, o sono REM é aquele sono, teoricamente, que você descansa, né? É aquele que você chega na faixa de sono, é aquele sono que é aquele que você começa a ter algumas oscilações oculares dormindo, que seria normal, né? Algumas movimentações, que aí o sistema autônomo, na verdade, ele tá assim, em total prática. Na verdade, ele tá atuando e o consciente, ou a faixa mínima de consciente não tá atuando, né? E quando eu falo faixa mínima de consciente, é pensando assim, tá tendo mínima ação de cortisol, tá tendo mínima ação de adrenalina, que te deixa acordado, né? Você trabalhou o dia inteiro, estressou o dia inteiro, você chega em casa e fala, eu quero dormir. Só que sua taxa de cortisol tá altíssima. Você tá estressadíssimo e você quer resolver alguma coisa de amanhã. Ah, não vai dormir, né? Não vai resolver também, né? E também não vai resolver. Começa pela frase que você falou. Você não está no presente. Você está lá prospectando o futuro. Ou pior ainda, as pessoas que vivem no passado. Também. Porque no passado você está preso, né? Sim. Futuro, talvez você se prospecte de uma forma legal. Você fala assim, amanhã vou resolver isso, isso, isso. Talvez você resolva. No dia seguinte você fala assim, nossa, resolvi. Pensei nisso e resolvi. Foi o passado. Que tá lá... morto, não dá pra mexer, e tem pessoas que ficam pensando, mas por que eu não fiz aquilo? Só querido, esquece isso daí. Isso daí só vai te depreciar, não vai mais te ajudar em nada. Mas o sono tem essa total importância, né? De consolidação de memória, de secreção de GH, de manutenção. Dentro do nosso sistema nervoso central, a gente tem lá o hipotálamo e tem a região da hipófise, né? E aí a hipófise, que é a glândula das glândulas, ela começa a trabalhar muito à noite. Sim, e olha que loucura. A gente divide em adenohipófise e neurohipófise. Uhum. A neurohipófise, ela cuida do hormônio antidiurético. Então, quer dizer, o corpo ele fica tratando para ver o quanto você precisa reter de líquido, o quanto você precisa evacuar bem de líquido. Então tem gente que fala assim, mas eu durmo e acordo mais demasiado. É porque ele vê que você está precisando reter líquido. E aí ele faz uma comunicação com a aldosterona e com outros fatores do corpo para reter. Para falar assim, faz a retenção desse líquido aqui, porque o corpo precisa ficar minimamente hidratado. A adenipófise faz comunicação com a adrenalina e com todas as outras glândulas do corpo, desde gonadal. E aí ela vai também distribuindo. Então, todos os hormônios relacionados à sexualidade feminina estão sendo organizados. A sexualidade masculina estão sendo organizados. Então, é um período de refis. Sabe aquele período que fala, vamos regular agora o corpinho? A manutenção rápida? Hora de passar a régua, né? E aí você fala, eu não vou fazer. Tá bom. O corpo tá aqui, ó. Se a Ferrari não parar no pit stop, não vai rodar todas as voltas. Não tem como. A matemática nunca vai bater. O que a ciência fala sobre pessoas que naturalmente precisam de menos horas de sono? Cara, tem pessoas, a ciência tem umas subdivisões, né? Que falam que tem pessoas que se sentem bem com 4 horas de sono, tem pessoas que tem que... mas assim, o preconizado é se dormir no mínimo 6. O cara fala assim, tem que dormir no mínimo de 6 a 8, 8 seria o ideal. Mas tem pessoas que têm isso, né? Que dormem 4 horas e se sentem bem. Mas tem uma diferença entre se sentir bem, de você se sentir bem em relação aos seus esteroceptores, tudo que você está pegando no ambiente, e dos seus interoceptores. Entendi.
A pessoa tem uma percepção de bem-estar e de energia, porém, internamente, ela precisava de mais. Não, demais. Entendi. Precisava de muito mais. Porque, assim, pensa que a gente tem várias glândulas no corpo que ditam o nosso ritmo. E desde, sim, o fígado é uma grande glândula. O pâncreas é glândula. As glândulas suprarrenais. Sei lá, os escrotos. O que a gente tem mais de glândula? A tireoide. Tireoide. Sim, então tem 1 milhão de glândulas, né? Os seus óvulos. E aí a gente pega aquele volume de glândulas e você fala assim, tá, elas têm que trabalhar direito. Pra quê? Pra organizar todo o corpo, desde a reprodução masculina e feminina, da produção de sêmen, e até da retenção de líquido, até da produção de Emagrecimento também é uma coisa que está muito relacionada ao sono. Precisa dormir, senão o corpo não tem tempo nem de metabolizar as coisas. Não tem. E é muito difícil. Eu lembro que eu tenho uma amiga, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela começou a faculdade e ela saiu da faculdade pré-diabética. Aí, pessoal, mas por quê? Uma, ingestão alcoólica altíssima. 2, estudava nos períodos assim que ela perdia muito sono. E aí, a atividade metabólica dela começou a mudar tanto, e má alimentação também. Começou a mudar tanto, que o pâncreas é uma glândula. Então, a secreção de Glicose. Insulina. De insulina começa a ser deficitária. Aí ela não começa a ter secreção de insulina, não consegue quebrar o açúcar no sangue, né, a glicose. Aí você não faz utilização daquela glicose, começa a virar um ciclo. De repente ela tem um déficit no glucagon. A glucagon não consegue pegar essa glicose que está no corpo e colocar para dentro do fígado. E o fígado ficar retendo aquilo ali como glicogênio. Então vira uma bagunça no corpo. Nossa. Aí você tudo isso você tá bem. E tá tudo fora do lugar. E tá tudo fora do lugar. E até aí você tá aqui, ó. Porque o meu fígado não se manifesta, o meu rim não se manifesta nesse... Assim, até se manifesta, mas se manifesta lá no produto final, a hora que você tem uma crise. Eu tive uma crise renal. Eu tô ingerindo qualquer gordura e agora eu tô ficando enjoado. Eu tô agora urinando e tá saindo açúcar na minha urina. Você fala, ih, amigão, agora começou o seu problema. Pode estar relacionado ao sono? Pode. Pode. Não tem conversa. Vou te fazer uma pergunta. Por que é que a gente sonha? Cara, o sonho é uma loucura, sonho, né? Mas o tratamento de todas as imagens que a gente vê, tem algumas que a gente vê e retém com memória. O restante passa. Por exemplo, eu tô aqui no ambiente, eu tô te vendo, você chama muita atenção, como sempre. Mas, assim, algumas coisas, luzes, um ou outro detalhe do ambiente, eu vou enxergar, mas talvez eu não retenha essa informação. Aí, no sonho, a hora que a gente desce lá na faixa mais deep, no sono REM, que você tem uma atividade que seria atividade totalmente involuntária, você tá lá o seu sistema autônomo fazendo uma varredura na sua mente e ele começa a conflitar N informações que, tipo, não foram absorvidas. Só que nessas informações, ele cria ele cria um visual dessa informação, sabe? Ele reproduz aquilo ali como imagem. Ele pega toda aquela bagunça sensorial, que na verdade são só estímulos, e aí ele cria um mapa visual daquilo. Tanto que tem sono que é coerente, que tem a ver com o seu ambiente, que tem a ver, e tem aquele sonho que é... roteiro de maluco. De maluco. Você fala, mas eu sonhei com uma coisa que eu não vi, cara. Tipo, que eu não conheço. Mas, na verdade, você pode ter passado por aquele ambiente e não reteve como memória. Mas ficou lá no seu subconsciente, de alguma forma. Ficou no seu subconsciente de alguma forma. Interessante. Criança é muito isso, né? Os caras falam, criança abaixo de 4, 5 anos não lembra de quase nada. Esse é o risco. Porque, assim, o lembrar é uma coisa, reter informação é outra. É outra. E criança é uma esponja. Ela tá aferindo tudo que tá no ambiente. O que ela vai usar é outra coisa. E o que ela vai usar, ou quando ela vai usar, é outra coisa. Uma coisa é jogar uma semente lá e você falar assim, quando que vai nascer a semente? Você fala, pode nascer essa semente aí com
8 anos, como pode ser com 35. Aí com 35 ela começa a ter uns surtos que tem a ver com a infância. Aí você fala, cara, o que aconteceu? Traumatizaram ela lá na infância. Né? Só ela soube? Ela soube o gatilho dela que ela precisava, o limiar de excitação. Foi ativado ali no futuro. No futuro. E aí apareceu o comportamento. Apareceu o comportamento. É limiar de excitação mesmo. Você fala assim, ó, vai chegar naquele limiar. Conseguiu excitar, ele aparece. Caraca. Ele fala, mas apareceu. Aí você não sabe o que aconteceu, mas uma hora... Vai aparecer. Vai aparecer. Uma hora não tem conversa. Mas o sonho é nada mais é que isso. É as informações que a gente acaba não retendo. O corpo é igual um... Você viu que o ultrassom? Uhum. É igualzinho. Ele pega todas as informações, só que o ultrassom é com onda acústica. Aí ele pega aquela determinada onda, que aí vem uma frequência de onda de voz, de luz, de... Todas as frequências de onda ficam... Formam uma imagem. Formam uma imagem. A gente tem vários transdutores que transformam aquilo ali depois em imagem no cérebro. Mas, assim, é um mistério para neurociência, como para toda ciência, como isso é transformado em imagem. Isso ainda não é explicado. Não. Como é transformado em imagem, não. Porque não é um processo igual o transdutor de imagem de um computador, da TV, que eu pego um sinal também de onda de rádio e viro imagem, tá? Tem um transdutor lá que pega essa onda de rádio e joga imagem. Agora... Dentro da nossa cabeça? Dentro da nossa cabeça a gente não sabe ainda como se forma... quem faz realmente essa transdução. Porque tem vários transdutores. Vários assim no corpo, vários. Para tudo. Por exemplo, eu tô ouvindo você falar, tem os 3 ossinhos lá, bigorna, estribo, que eles vão criando uma frequência de onda. Essa frequência de onda vai ser transpassada, vai ter 3 transdutores lá dentro do nosso ouvido que eles vão jogar isso como informação elétrica. Uhum. Agora, no sonho, que pra ficar assim, pra virar uma imagem daquela e você... Parece que tá assistindo um filme. Quando você acorda em choque. Em choque. Você fala, caramba, por que eu sonhei com isso daí, cara? Isso é loucura, não tem nexo, né? Esses dias pra trás eu sonhei com um antigo sogro numa casa lotérica. Gente. Sabe quando você fala assim, sei lá porque esse cara invadiu meu sonho? Nhaca do caramba. Sai agora do meu sonho. Você não foi convidado. Casa lotérica, não sei aonde. Sabe aquela que você não identifica? Você fala, que sonho é esse, velho? Mas eles são recortes, né? A gente pega o recorte de uma casa lotérica aqui, ou de um lugar que você foi, ele monta aquela imagem. Pum, toma esse entretenimento. Toma esse entretenimento. Interessante, fez sentido para você? Deu para esclarecer como funciona a ciência do sono, a ciência dos sonhos? Por que você deve dormir? Mande suas dúvidas nos nossos comentários. Nosso querido cientista vai responder a todas. Se você gostou, dê seu like, assine o nosso canal e até a próxima Sinapse. Até a próxima.